Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje com o pastor Joseph Prince. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Quando você olhar para a terra e você vê o que Deus está fazendo, começou em Jerusalém. Deus enviou o seu Filho para morrer pelos pecadores em todos os lugares do mundo. Mas em Jerusalém, é ali que Jesus morreu, fora dos muros de Jerusalém, bem no centro da terra. E o Evangelho, a Bíblia diz, foi para o Ocidente. Paulo queria levar para o Oriente, mas o Espírito Santo disse não é tempo ainda, vá para o Ocidente. E assim ele foi para o Ocidente, e Paulo foi martirizado em Roma. Então de lá foi para o Ocidente, por 2000 anos, está voltando ao redor da Terra. E finalmente, nos nossos dias, nós estamos vendo que as maiores obras de Deus e igrejas até estão aqui na Ásia. E Deus está, dessa forma, circulando por esses 2000 anos e trazendo para onde? Para Jerusalém, onde tudo começou, onde os judeus agora estão parcialmente cegos para com o Messias. O José Celestial vai se revelar para os seus irmãos uma vez mais, e eles vão chorar, e haverá reconciliação, e todo Israel será salvo, a Bíblia diz. Eu não sei você, mas eu acredito que nós somos grandemente abençoados por estarmos nessa geração. Amém? E mesmo que você vivesse nos Atos dos Apóstolos, era a igreja na sua infância. Amém? Eles montavam jumentos para pregar o Evangelho. Eles caminhavam muito para levar as boas novas a um lugar. Mas agora Deus permitiu. E muitas das invenções, como a televisão, os inventos de Graham Bell, muito antes de você ter seu celular, Graham Bell inventou o telefone e ele era um judeu. E você tem muitas pessoas como Thomas Edison, que descobriu a eletricidade, ele era um cristão, um homem de oração. Então você tem os irmãos Wright, que foram os que começaram a voar e inventaram a aviação. Amém? E ambos eram filhos de um pregador. Eram cristãos. Assim, as maiores invenções, através da história, vieram da semente de Abraão. A semente natural, os judeus, Facebook e tantos outros inventos e descobertas na ciência, na matemática e na tecnologia, artes e entretenimento vieram dos judeus. Amém? Até mesmo a invenção do microchip veio dos judeus. E a outra semente de Abraão, que é a semente espiritual, que é a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Glória ao nome de Jesus. E aqui nós estamos levando o Evangelho, podemos impactar mais o que a igreja na sua infância, podemos proclamar o Evangelho através dos ares. O diabo odeia isso porque a Bíblia diz que ele é o príncipe dos poderes dos ares. Ele não quer que você use a televisão. Você sabe, quando a televisão foi revelada, muitos pregadores foram para o púlpito e disseram, isso é o monstro, é a caça do diabo. E o diabo diz, continue falando isso e deixe-me colocar o que eu quero na TV. Quando a TV não é uma invenção do diabo. Tudo que é moderno hoje você pode subir a escada, mas eu quero pegar o elevador. E o fato é que nós não somos estúpidos, estamos ancorados em Jesus Cristo, mas conectados ao nosso tempo. Nós vamos fazer uso de toda a invenção que Deus permitiu vir às nossas vidas. Todo dom perfeito vem de Deus, não é do diabo. Se você deixar, o inimigo vai tomar. Assim é hora do corpo de Cristo tomar conta das ondas de televisão e não colocar rock and roll, mas colocar Jesus Cristo. E a pregação de Jesus Cristo nas ondas de TV, como você tem experimentado, você não pode ser egoísta e manter aqui dentro a igreja New Creation. Amém?
Nós somos abençoados para ser uma bênção. Muitos gostariam de ouvir o que você ouve. Temos que ter paixão pelo mundo inteiro. E para isso nós precisamos de todos vocês. O fato é que, à medida que aumenta, eu não posso estar em todos os lugares. Assim, nós precisamos de trabalhadores que possam ir para campo missionário na China, Taiwan, Hong Kong e outros lugares do mundo. E, ei, se você foi chamado por Deus para levar a palavra, deixe-nos saber, amém? Amém? Se você fala chinês, você não precisa falar chinês para ministrar lá, você pode ter um intérprete, até mesmo se você é um bom intérprete. Por que você acha que Deus colocou Singapura tendo como a língua principal o inglês e depois o chinês? Deus quer impactar a China. Posso ter um amém? Assim, para Deus seja a glória, amém? A seara está branca para a colheita, Deus está esperando os ceifeiros. Por que você tem uma ambição tão pequena? Amém. Existe uma eternidade do reino de Deus e nós vamos governar quando Jesus voltar. Amém. Esteja seguro que aquilo que você faz é algo que te satisfaz. Assim, quando você chegar no céu e trouxer sacos de ouro, os anjos vão olhar para aquele saco de ouro e dizer: você trabalhou sua vida toda para trazer o asfalto do céu? Você entendeu o asfalto? Porque nos céus nós vamos caminhar em ruas de ouro. Os anjos vão coçar a cabeça porque não vão entender sua prioridade. Amém? Amém, pastor Prince. Boa pregação, aleluia. Veja Jesus e todo o seu amor. Essa é a razão por que nós estamos aqui. Glória a Deus. Abra sua Bíblia na palavra de Deus, no livro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. É importante para nós nos lembrarmos que não pode existir perdão, não pode existir remissão de pecados. Remissão significa enviar. Literalmente a palavra remeter quer dizer que os seus pecados são remetidos, são enviados para o esquecimento. Eles não vão voltar mais e o assombrar. Assim a Bíblia usa a palavra remissão de pecados. É a mesma palavra grega para perdão. Afemi, enviar para longe, remeter. Sem derramamento de sangue, a Bíblia diz em Hebreus, não há remissão ou perdão de pecados. Sem derramamento de sangue. Não tem que simplesmente ser sangue. Tem que ser sangue santo, sangue puro, sangue sem pecado. Sem o derramamento de sangue não existe remissão de pecados. Então nós vemos a história do Evangelho como Deus enviou seu Filho. Deus podia ter enviado Jesus como um homem já crescido. Mas isso não nos traria conforto, porque nós pensaríamos em alguém que é um ser do céu, mas não entende a mim como homem. Assim Jesus veio para passar por todas as emoções dos homens, para passar por todas as experiências de uma criança, de um menino, de um bebê, um menino, uma criança, um adolescente e um homem crescido. A Bíblia diz que ele passou por tudo. Ele passou por tudo como homem. Mas ele não é somente homem. Ele nasceu sem pecado no seu sangue. E qual o propósito de ter sangue? Porque sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. Você me escuta? Portanto, vamos seguir agora Romanos 3. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Você lembra que paramos aqui? A última vez que eu preguei, Jesus no Monte da Transfiguração, ele era a justiça de Deus. Hoje eu e você recebemos o dom da justiça. No Monte da Transfiguração, ele estava cercado por Moisés, tipo da lei, e profetas por Elias. Amém? Elias era o representante de todos os profetas. Assim aqui, mesmo a lei, os profetas testemunhavam que a justiça de Deus tinha vindo como uma dádiva. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Amém? E todo o propósito dessa justiça, mas agora, significa o quê? Que existia um tempo em que essa justiça não estava disponível, mas agora está disponível. E é testemunhada pela lei e pelos profetas, não é contraditória a lei nem os profetas, é testemunhada pela lei e pelos profetas, mas esse dom da justiça é sem a lei. Sem a lei. Não é você crer em Jesus e manter a lei, mas é sem a lei. Amém?
sendo testemunhado pela lei e pelos profetas. Eu quero me referir agora, bem rapidamente, para o meu texto favorito, Romanos 5,17, depois João 3,16, Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só, sabemos que era esse homem, Adão, se pela ofensa de um homem só a morte reinou, se você alguma vez derramou lágrimas pela perda de um bebê, ou de um parente, um amigo, quando você chorar, lembre-se disso. Isso não tinha que ser assim. Deus nunca quis que o homem morresse. Você sabia que Deus chama a morte de inimigo? Deus odeia a morte. Jesus chorou num funeral. Ele se lembrou, isso não é o que o homem nasceu para experimentar. O homem nasceu para viver para sempre. Viver para sempre e para sempre forte, jovem e saudável. Esse é o sonho de Deus. O Pai sonhava com uma família de pessoas que para sempre seriam jovens, fortes, saudáveis e regeriam o universo com ele. Mas ele não criou robôs. Se ele tivesse criado robôs, ninguém pecaria, todos obedeceriam, mas não criou robôs. Ele criou agentes morais livres, que podiam escolher o que quisessem, não podiam escolher as consequências. Amém? Assim o homem escolheu rebelar-se contra Deus por Satanás. Deus não pôde vir e mudar o coração do homem nem sua escolha, não podia influenciá-lo. Deus deu ao homem livre direito de escolha, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É assim que a morte veio, por um homem, pela ofensa de um homem. A morte reinou. Esse reino é total, empírico, ninguém pode dele escapar. Você pode ir para a montanha mais alta ou mergulhar no oceano, a morte vai te encontrar. E tudo pelo pecado de Adão. Tudo se resume no pecado de Adão. Muita gente não gosta disso. Porque eu sofreria pelo pecado de Adão? A mesma coisa, se seu avô morresse quando ele tivesse 3 anos, você nunca teria nascido. Pare e pense nisso. Se o seu avô morresse quando ele tinha 3 anos de idade, você não estaria aqui hoje? Não tem mistério. Nossas vidas são linkadas com os nossos antepassados. Ok? Afinal, são seus antepassados, não seus entes futuros. Porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou por esse, diga muito mais os que recebem a abundância da graça. Aqueles que recebem, igreja. Aqueles que recebem. A palavra receber não é simplesmente receber no grego, é receber continuadamente. Uma consciência contínua. Uma pregação contínua, uma apropriação contínua, uma caminhada contínua. No grego está no presente contínuo. Aqueles que recebem a abundância de graça e do dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Que oferta! Mas eu acredito que alguns de vocês memorizaram esse versículo, mas nunca meditaram nele. Primeira coisa, mesmo que alguns tenhamos recebido a abundância da graça e o dom da justiça, muitos de nós não vivemos o reinar em vida. Se você não está vivendo isso, você não recebeu ainda. Você não está recebendo a abundância da graça e nem o dom da justiça. E até que você reine, note isso, não é só reinar em vida, é muito mais. Muito mais aqueles que recebem. É muito mais reinado. Assim, nós temos que continuar falando, porque existem vozes... E muitas vezes estão por detrás dos púlpitos, infelizmente, como no tempo de Jesus, pessoas que estão trazendo peso sobre as pessoas, como faziam os líderes religiosos da época de Jesus. Eles falavam e pregavam coisas que colocavam fardos sobre as pessoas. Jesus disse para eles, vocês colocam peso, dão um dedo para ajudá-las. E ele disse, ai de vocês. E depois ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Amém? Cristianismo não é uma religião. É Deus alcançando os homens. Você está comigo? Agora, nós temos que entender isso. Esta dádiva dupla, abundância e justiça, só podem vir quando as pessoas escutam a abundância do Evangelho da Graça. Portanto, o inimigo vem e diz que não se pode falar de graça o tempo todo.
Você não pode pregar sobre graça o tempo todo. Existe muita abundância de graça sendo ensinada. Eles estão reclamando disso. As pessoas reclamam porque eu falo muito da obra de Cristo que foi completa. Tenha cuidado com essas vozes porque não importa qual homem ou mulher que falou isso, por trás existe o poder do diabo que quer impedir você de ouvir a mensagem da abundância e o dom da justiça. E qual o propósito? Ele não quer que você reine, porque quando você reina em vida, ele não reina. Quando você reina em vida, os seus inimigos não. Quando você reina, alguém não está reinando. E é o inimigo, você entende? Assim existem cristãos hoje que são salvos, mas não entendem a abundância da graça. Quando você fala, eles dizem, não fale de abundância. Como você pode falar disso? Então a ideia deles de estar bem com Deus é porque você faz alguma coisa e quando você faz, você tem a justiça. Mas a Bíblia diz que é uma dádiva. Alguém pagou e é uma dádiva. Se é uma dádiva, é que alguém pagou. O doador pagou por isso, mas a pessoa que recebe não é aquela que pagou. Mas queremos fazer disso o galardão da justiça. Se nós fizermos alguma coisa, se orarmos muito, nos sacrificarmos muito, trabalharmos duro, então um dia nós teremos justiça. É isso que o homem quer. Me escutem bem. É por isso que as pessoas não reinam em vida. Eu vou compartilhar o testemunho que veio, eu li ontem somente, e é o testemunho de um homem que compartilha. E nós recebemos todos os tipos de testemunhos que vêm de pessoas que estão reinando em vida. Muitos testemunhos, especialmente na área de vícios, libertação de vícios. E pessoas que eram viciadas em pornografia, principalmente pornografia e desvios sexuais. São pessoas que encontram libertação quando aplicam os princípios do crer da forma correta. E qual o poder de crer certo? Mesmo estando nesse pecado, você confessa, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Assim como quando você está doente, você não confessa a doença, você confessa que Deus é aquele que chama as coisas que não são como se fossem, e elas são. Quando Deus viu as trevas, Deus disse, haja luz, e houve luz. Quando Deus viu o mar, que não tinha criaturas, Deus diz que o mar esteja cheio de baleias e animais que se movem e peixes, e eles apareceram. Quando Deus queria, Deus falava, e Deus nos fez a sua imagem. Tudo que você quiser, você declara e você vai ver. Esse é o jeito de Deus, é chamado fé. O homem caiu tanto que ele tem que ver antes de falar. Quando ele diz, está tão escuro porque ele foi feito à imagem de Deus, quando ele diz alguma coisa, se torna aquilo. Em outras palavras, por causa da incredulidade, nós estamos assim. Portanto, o lugar da fé é andar como Deus e falar como Deus. Deus chama as coisas que não são como se fossem. Por isso Deus viu Gideão, que estava tremendo. Ele servia a Deus somente de noite. E o anjo veio a ele e disse, salve! Salve, homem valente, valente, corajoso. Amém? Jesus viu Pedro e o seu nome originalmente significa cana. E Jesus disse, Simão, você será chamado Petros, em grego. De agora em diante você será uma rocha. Daí em diante ele foi chamado rocha, rocha. E ele dizia sim, sim, às vezes não, não, não. Às vezes ele dizia, eu creio em Deus, outras vezes não, não creio. Ele era esse tipo de gente e Jesus os chamava de rocha. Um pilar na igreja. Alguns viam um pastorzinho, Deus viu um rei. Quando Deus olha para você, Deus não vê quem você é no natural. Deus vê o potencial e o destino que Ele te chamou para ser. Você não é um acidente. Mas você diz, mas pastor, o senhor não sabe, eu sou um filho ilegítimo. Não existe filho ilegítimo. Existem pais ilegítimos. Pense nisso. Pense nisso. E aqui nós temos esse testemunho que veio. Eu nasci numa família cristã, é um testemunho local. Eu cresci achando que Deus era um Deus raivoso e eu tinha medo de fracassar para Deus não ficar com raiva. E eu comecei a confessar os meus pecados que tinha cometido. Finalmente eu disse para mim mesmo que eu ia fazer o que eu quisesse e depois voltaria para Deus. Muitos têm esse pensamento. Vagarosamente eu me afastei, minha vida se tornou amarga. E eu comecei a me envolver em todo tipo de pecado, beber, fumar e outras coisas. Dia a dia, minha vida estava afundando e eu era um fracasso total. Eu não tinha um emprego e era como um mendigo. E quando estava com fome, eu preferia comprar um cigarro do que a comida.
Me sentia condenado por minhas ações e resolvi entregar minha vida para o diabo, pensando que ele me daria o que eu queria nesse mundo. Logo eu fui atacado. Perdi o controle da minha mente. Um dia eu tive uma overdose e entrei em convulsão. Meu coração começou a bater fraco. Eu pensei que ia morrer, mas Jesus me salvou. Um ano depois eu cheguei ao final. Eu queria voltar para Jesus, mas não sabia como. Em junho, eu ouvi uma mensagem do pastor Prince e pela primeira vez eu descobri que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Desde então, eu tomei posse dessa verdade. É importante você tomar posse. A Bíblia diz que aqueles que recebem a abundância da graça como dádiva, e a palavra recebem está no ativo e não no passivo. Desde então eu tomei posse dessa verdade como minha armadura contra os meus vícios. Sempre que eu fumava, ouça isso, essa é a parte principal. Sempre que eu fumava, ele ainda fumava, pastores e líderes, saibam que as pessoas vão continuar fazendo coisas por trás de você. Ensinamos a elas como saírem. Ele disse, sempre que eu fumava, daí em diante, eu comecei a confessar que eu sou a justiça em Cristo e que o cigarro não tinha mais poder sobre mim. E é isso que temos ensinado aos viciados em pornografia, viciados em drogas e a todas as pessoas presas por vícios. No livro nós falamos e temos testemunhos de pessoas que foram libertas. A última coisa que você quer dizer quando assiste pornografia é eu sou a justiça de Deus em Cristo. O inimigo vai gritar, hipócrita! Mas você sabe que se você confessar isso, você vai sair disso. Você vai reinar sobre isso. E você vai parar de olhar para a mulher como objeto e vê-las como pessoas e honrá-las e ter dignidade na vida. Quando você olha para pessoas como objetos, você se torna também um objeto. Eu comecei a confessar que eu sou a justiça de Deus em Cristo e o cigarro não tinha poder. Em 2 semanas depois eu fiquei livre. Nós estamos ouvindo tantos testemunhos dessa realidade e do que as pessoas fazem quando pecam. E as pessoas começam a chorar, a lamentar, confessam e dizem, Deus, eu sou um pecador, não sou digno, Deus me perdoa, como se Deus não quisesse os perdoar, em vez de confessar, porque é uma dádiva de justiça. Nada pode tirar de você a dádiva que Deus deu, Jesus fez por você. Assim, nada que você fizer faz você perder o dom. É o que Jesus fez. Se o que você faz pudesse tirar o dom, o que você fez não pode impedir de você ser pecador. O que o primeiro Adão fez foi tão poderoso que você não pode tirar fazendo certo. Você ainda é um pecador. Para nós dizermos que se alguém pecou, perdeu a salvação, não tem mais a justiça, é na verdade fazer o primeiro Adão maior do que o segundo Adão, que é bem maior. Está me acompanhando? Vamos concluir. Hoje eu reino sobre isso. Em 2 semanas todos os meus vícios me deixaram, hoje eu reino sobre isso. 2 anos já se passaram e a obra de Deus na minha vida continua a surpreender todos ao meu redor. Deus também abriu as portas para que eu pregue a palavra em Sri Lanka. Eu também agradeço e louvo ao Senhor Jesus por me libertar e me salvar. Pastor, eu lhe agradeço também por abrir as portas da beleza do amor de Deus para um homem como eu. Agora, se você olhar para o que falamos, o momento da mudança aconteceu quando ele começou a confessar, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Muitos de vocês, quando vocês se tornam filhos de Deus, vocês são filhos de Deus. Deus não é mais somente Deus, Deus agora é o Pai de vocês. Por isso é importante que você obedeça ao Espírito do novo concerto, que diz que agora você é filho, você é um filho de Deus, nunca se chame pecador. Não diga, eu sou um pecador, salvo pela graça, eu sou, está no presente, você sabe disso. Eu não sou um pecador salvo pela graça, você era um pecador salvo pela graça. Agora não estou dizendo que você está livre do pecado, mas as suas ações não ditam a sua identidade em Cristo. Amém? Do mesmo jeito que quando no pecado você fazia algumas coisas boas, não te faz bom. Porque você algumas vezes fez o que era certo, não te fez bom. Você ainda era pecador. Assim, do mesmo jeito, agora que você nasceu de novo, escute, igreja, tudo que você fizer, escute. Existem consequências para o que você faz. Você pode ferir pessoas, pode ferir o seu futuro, os seus amados, o seu próprio corpo, a sua mente. O pecado é perigoso.
Como vencer o pecado? Eu acredito na santidade, mas as pessoas diferem de mim porque as pessoas acreditam que é através da lei. Eu acredito que é através da graça. É só pela graça. Amém, igreja? Eu vou mostrar algo muito, muito poderoso. Olhe para Colossenses. O livro de Colossenses diz assim: pois nele, aqui o contexto se refere a Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Corporalmente. Em Cristo habita a plenitude do Deus triuno, corporalmente, em forma humana. Você sabia que, de todos os 4 evangelhos, os primeiros 3 são chamados sinóticos, mas o evangelho de João é especial. E os milagres no evangelho de João não são chamados milagres, são chamados sinais. Assim, o primeiro milagre de Jesus, transformar água em vinho, é um sinal. No final do Evangelho de João, ele diz que muitos dos sinais e das coisas que Jesus disse não foram escritas, porque se fossem escritas, nenhum livro do mundo caberia tudo. Mas estes foram escritos para que creiais, e crendo tenhais vida. Assim, os milagres no Evangelho de João são sinais que demonstram alguma coisa, que demonstram a sua divindade, porque o Evangelho de João trata da divindade de Jesus, o Filho de Deus, em corpo e forma humana. Ok? Olha isso. Qual o primeiro milagre? O primeiro milagre é transformar água em vinho. Certo? Agora, na ciência aprendemos destes componentes: tempo, espaço, força e matéria. Certo? Tempo, espaço, força, movimento, força, matéria. Rapidamente, olhe como aparece em João. O primeiro milagre, transformar água em vinho. Água, se eu tivesse um copo d'água transparente, e aqui um copo transparente com vinho, você vê no natural que água não pode se transformar em vinho. Talvez o suco de uva, deixado por um tempo, podia se tornar vinho, mas não água. E não somente vinho, bom vinho. Assim, para ter bom vinho, você tem que ter uma plantação de uvas que está lá por 4, 5 anos. Eu já li como se produz o bom vinho. Você tem que esperar 4 anos e depois disso está pronto para o vinho. Mas mesmo então, nos primeiros anos, o vinho não é da melhor qualidade. Eles esperam mais 2 ou 3 anos. E depois então, eles têm um vinho que é bom, pode ser vendido. Mas mesmo assim, para ter bom vinho, tem que esperar mais 10 anos. Depois mais 15 e depois mais 20 anos. Então você tem um ótimo vinho. Jesus comprimiu o tempo num casamento para produzir bom vinho. Assim, o primeiro milagre é um milagre que demonstra que Ele é o Senhor do tempo. Você sabia que a Bíblia diz que Deus vai restaurar os anos que o gafanhoto consumiu? Joel capítulo 2, Deus pode restaurar os anos que o gafanhoto consumiu. Você me ouviu? Deus vai restaurar os anos. Para nós, os anos, quando passaram, são lixo. Dias perdidos, anos perdidos. Você diz, gostaria de Deus de volta. Deus pode restaurar. Você diz, pastor, mas eu já tenho 50 anos, eu tenho 60 anos, eu tenho 70 anos. Deus é o Senhor do tempo. Mas eu tenho 80 anos, Caleb também tinha. Ele disse, eu estou tão forte hoje, com 85 anos, como quando eu tinha 40 e Moisés me enviou. Me dá essa montanha. Ele é o Senhor do tempo. Sabe qual foi o segundo sinal? Muitos conhecem o primeiro, mas não conhecem o segundo. No Evangelho de João, o segundo sinal, Jesus estava em Canaã, o mesmo lugar onde transformou água em vinho. E um homem veio de Cafarnaum, que era mais de 16 quilômetros de distância de Canaã, onde Jesus estava, onde ele fez o primeiro milagre. Era um homem nobre e o seu filho estava enfermo. E ele disse, Senhor, por favor, o senhor pode ir e curar meu filho? Jesus disse, segue o teu caminho, o teu filho vive. Mais de 16 quilômetros de distância.
Perto do Mar da Galileia estava Cafarnaum. Quando você visita Israel, você vê Canaã está a mais de 16 quilômetros. E ele diz, vá, o seu filho vive. E a Bíblia diz que para mostrar sua fé, o pai não voltou no mesmo dia. O pai dormiu uma noite em Canaã, no dia seguinte ele foi. E então os servos vieram, encontraram esse nobre, disseram, seu filho está bem, seu filho está bem. Ele disse, quando meu filho ficou bom? Quando ele recobrou a saúde? Exatamente na hora que Jesus disse, vai, o seu filho vive. Esse é o segundo milagre de Jesus. A Bíblia diz que é o segundo milagre. O que isso demonstra? Que ele é o Senhor do espaço, tempo e espaço. Vocês me escutam? Quando fui a Israel recentemente, eu estava a trabalho e tudo que podia acontecer errado aconteceu. Minha mala não chegou. Eu precisava da minha mala e da minha roupa. Eu tive que comprar na última hora. Literalmente na última hora. Tive que comprar tudo para as minhas necessidades básicas, pasta de dente, escova. Eu estava num quarto confortável. Eu queria tomar um banho, porque já tínhamos viajado por cerca de 24 horas. Quando fui tomar banho, o meu chuveiro só tinha água quente. A torneira da esquerda e da direita só dava água quente. Só lavei meu cabelo com shampoo. E eu não podia ligar para ninguém porque eu estava parcialmente molhado, minha cabeça estava ensaboada, eu só fazia assim. Colocava a cabeça, a água estava pelando. E eu liguei para a recepção, eles disseram, eu não posso dar um quarto novo para o senhor, é muito difícil. Eu disse, eu não quero uma suíte. Eu não quero um quarto para tomar um banho. Eu estou muito cansado, ok? Tudo que podia dar errado, deu errado. E o pior de tudo, meu filho contraiu uma tosse que durou a noite inteira. Eu recebi um texto da minha esposa e eu disse, o que é isso? Eu vou pregar uma palavra que vai entrar em milhões de casas. Quando for lançado, você vai ver. E eu estava lá a trabalho. Eu ouvi do meu filho e nada afeta mais um pai como o seu filho. Eu me ajoelhei e declarei, vocês espíritos malignos que foram lançados contra minha família e contra mim para parar esse trabalho que eu estou realizando, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Só para que você saiba isso, você sabe que normalmente quando crianças têm tosses, dura por uma semana e às vezes mais. Até que a tosse fique mais amena. O estágio do catarro, você sabe. Minha esposa me disse, algo aconteceu à noite. Ela não sabia que eu tinha orado. Meu filho dormiu. Foram somente 1 ou 2 dias de tosse constante. Isso significa que era espiritual. Nem toda doença é espiritual. Algumas vezes você não descansa e você fica doente. Você não bebe água, você fica doente. Você está desidratado. Muitas vezes é espiritual. Quando é espiritual, você tem que ir contra esse espírito. Como quando uma dor pula de um membro para o outro. Se pula, deve ser espiritual. Certo? Coisas naturais não pulam. Amarre esse espírito pulador em nome de Jesus. Amém? Amém? Assim. É incrível que eu estava em Israel, milhares de quilômetros de Singapura. Eu estava de joelhos na minha cama, no meu quarto de hotel, e eu orei. E o meu filho foi liberto. Por quê? Porque ele é Senhor do tempo e do espaço. Querem que continue? O terceiro milagre, rapidamente. Isso aqui não é o meu sermão, estou te dando de graça. Mas o terceiro milagre qual foi? O homem que estava paralítico no poço de Betesda por 38 anos, Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e caminha. Fala do movimento das águas e de Jesus dizendo, levanta, toma a tua cama e anda. Tudo isso fala de movimento. Tempo, espaço e força, movimento. E o sinal depois desse, qual é? Ele pegou 5 pães e 2 peixes, mais do que 5.000 pessoas, contando mulheres e crianças, cerca de 10.000. 5 pães e 2 sardinhas, 2 pequenos peixes. Ele multiplicou para alimentar mais de 10.000 pessoas e 12 cestos sobejaram. O Senhor dá matéria. Ele pode mudar a matéria. Não olhe para sua conta bancária e diga, que triste. Olhe para ele e diga, obrigado, Senhor.
Ele pode multiplicar. Cientificamente comprovado. Assim nele, veja, você me distraiu, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E você, filho de Deus, está perfeito em Cristo. Aqui diz, em Cristo habita toda a plenitude da divindade corporalmente. Mas Deus diz, saiba que você é completo em Cristo. Deus colocou você em Cristo e você é completo. O incrível é isso, igreja. A Bíblia diz que em Cristo você é justo. Existem mensagens por aí afirmando que se você é santo o suficiente, aí sim você é justo. Não, não, não. Você é santo, justo e inculpável. Talvez as suas ações não correspondam ainda. O meu filho não caminha como adulto porque ele ainda é um bebê. Mas um dia ele vai caminhar como um adulto. E ele não vai querer que eu trate como um bebê. Assim continuem se alimentando. Amém? Pastores e líderes, alimentem o povo. Não batam no povo. E vai chegar a hora quando as suas ações vão corresponder. Mas não importa se você é um crente rico ou pobre. Se você é um crente novo ou é um crente antigo. Você é completo em Cristo. Você não é menos completo do que aquele que tem 10 anos de crente. Você é completo em Cristo. E em Cristo habita toda a plenitude da divindade. O que fizemos foi que tiramos a posição inicial de completos em Cristo e fizemos dela o nosso objetivo final. Isso é o problema. Nós dizemos para as pessoas, um dia você vai chegar lá no final. Pensamos no natural. Pensamos como seres humanos. Ao invés de pensarmos de Deus para o homem, pensamos do homem para Deus. Do ponto de vista de Deus, você é completo em Cristo. Mesmo que tenha sido salvo essa manhã, você é completo em Cristo. Agora caminhe nessa plenitude. E se você cair e parecer incompleto, ainda assim você é completo. A sua queda não faz você incompleto. Porque não foram suas ações que completaram você, foi Cristo. Assim, essa é a sua posição inicial, você é completo em Cristo. Não faça da sua posição inicial a sua posição final. Um dia você vai ser completo. Eu quero mostrar para você agora como alguns crentes pensam. E é por isso que eles não veem a libertação. Porque se você vem a Deus, isso é profundo, se você vem a Deus e você vem como um pecador, Deus não responde a você. Porque Ele não é Deus mais para você, Ele é Pai. Mesmo quando você fala, você vai a Deus como um pecador e diz, Deus, eu pequei. Você diz, eu sou um pecador salvo pela graça, Deus, e tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Você copia aquele homem que Jesus mencionou, que nem era salvo. Agora você está confundindo as coisas. Você é um filho falando com o Pai? Ou você é um pecador falando com Deus? Uma vez nós éramos pecadores falando com Deus. Como pecadores, nós falávamos com Deus e dizíamos, salva-me porque eu sou um pecador. Estávamos certos. Mas Deus não é mais somente Deus para nós, Ele é Pai. E não somos mais pecadores, nós somos seus filhos. E nós clamamos, Abba. Eu sei que eu já mostrei isso algumas semanas atrás, mas um pai orgulhoso gosta de mostrar seu filho, olha isso. Não importa qual seja a sua idade. O clamor é, Abba, Abba. A propósito, ele está olhando para mim quando ele faz isso. Abba é um clamor do coração. Não é uma maneira formal, é um clamor. E no momento que o inimigo rouba de você a consciência de que você é filho, mesmo quando você fracassa, esse é o dia quando o céu fica de bronze e você não tem respostas, porque Deus não pode assumir essa posição. Para Deus assumir essa posição e dar o sentimento da sua presença, Ele teria que ser falso. O Espírito Santo dentro de você não pode dar testemunho de uma mentira. Você vai estar agindo como um pecador quando Deus lhe fez filho. Por isso a forma é dizer, Pai, eu vou mostrar alguma coisa que vai te surpreender. Porque existe um ensinamento tradicional, eu vou mostrar no grego até como você pode ver isso. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos,
Meus filhinhos não aparecem em João capítulo 1. Pela primeira vez aparece em João capítulo 2, 1 João 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, significa o quê? É possível para um filho de Deus pecar? Para quem ele está escrevendo? Para os filhinhos. É possível eles pecarem. Você não fica feliz de Deus te dizer o que fazer quando você peca? Se alguém pecar, nós temos, no grego aqui é tempo contínuo, ter continuadamente. Não existe um momento que você não tenha. Nós temos sempre um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Uma vez mais, quando você peca, se alguém pecar, aqui não diz que você confessa. Diz direto que você tem um advogado. O que me incomoda na vida daqueles crentes que meditam na palavra, aqueles que tomam tempo para meditar, se você medita, a sua preocupação é que advogado parece muito legalista, parece um jurista, alguém especializado na lei, certo? Fale comigo. Eu tenho falado muito. Eu sei que ele é o Senhor do tempo e do espaço. Que o Senhor abençoe a matéria na sua boca, na sua língua. Diga amém. Ele diz advogado. É um termo legal. Lei, advogado. Estou certo? Mas veja, advogado, quando pensamos no termo legal da palavra, com Deus eu entendo, mas com o Pai, família, existe um problema. Por que precisamos de um advogado com o nosso Pai no céu? Tem sido um problema. Eu quero que você saiba de algo. Agora, não atire pedras em mim, porque esse talvez seja o seu versículo predileto, mas olhe o que a Escritura diz. A palavra advogado aqui é a palavra grega parakletos, que em todos os outros textos é traduzido como consolador. Parakletos. Paracleto é traduzido na nossa Bíblia em português como consolador. Agora, isso traz à sua mente Jesus compartilhando com seus discípulos no cenáculo, na noite que ele foi traído, e ele compartilha, eu vou, mas vou enviar o Consolador. Algumas Bíblias dizem adjutor. Não diz que ele vai mandar o advogado. Uma das ideias que as pessoas têm a respeito do Paráclitos, para é como para eclesiástica, para organização, significa vir ao lado, no grego. Kletos é ajuda. Ajuda legal você pode preferir, mas não é a tradução mais correta. Adjutor quer dizer consolador. Você sabe quantas vezes a palavra Paráclitos aparece no Novo Testamento? 5 vezes. Você sabe quantas vezes a palavra consolador aparece? De 5 vezes, 4 vezes. Você sabe quantas vezes aparece advogado como paracleto? 1 vez, aqui. Em outras palavras, eu afirmo a vocês que não está falando de um advogado. Aqui está de onde vêm os ensinos errados. O inimigo vem e diz para Deus, Matthews pecou. É Matthew, esse irmão que parece com Arão, o sumo sacerdote, com a sua barba, que diz, eu sou o sumo sacerdote. E o diabo diz, ele pecou. E Jesus diz, Pai, mas olhe para as minhas mãos. E Deus diz, ok, o caso está encerrado, o diabo vai procurar outro e diz, Maria pecou. Nós temos a ideia de que um dia o diabo vem e volta da presença de Deus. Você já ouviu isso? E Jesus é o nosso advogado. Isso não é verdade. Eu nem acredito que Satanás vai à presença de Deus mais. Você pode me mostrar Jó capítulo 1, e eu concordo que existia um tempo quando os anjos se apresentavam a Deus e Satanás veio. Mas isso foi antes da cruz. Existe uma referência no livro de Hebreus que a Bíblia diz que Deus foi aos céus e ele purificou as coisas celestiais com seu sangue. Por que você purificaria o céu se o céu é santo, o céu é limpo? Por que você limparia alguma parte com seu sangue? Eu digo a você que esse lugar é onde Satanás ficava.
originalmente pertencia a Adão. Deus deu a Adão acesso aos céus, mas Adão cometeu o pecado e deu essa posição para Satanás, que pertencia a Adão. Assim, Satanás tinha o direito de ir diante de Deus e acusar os santos de Deus. Mas hoje não é assim. Jesus foi ao santuário e purificou aquele lugar, e é um tipo do Antigo Testamento onde o sumo sacerdote aspergiu sangue 7 vezes. É exatamente o que Jesus fez. O inimigo não pode estar mais lá. Em Apocalipse diz que o acusador foi expulso. O acusador foi expulso do céu. Então, o que significa esse versículo? Temos um advogado, um consolador. Agora, 5 vezes aparece, 4 vezes se refere ao Espírito Santo, 1 vez se refere a Jesus. Nós temos um consolador com o Pai. A preposição é importante no grego. No grego é a palavra pros, que quer dizer para com o Pai. Vamos ilustrar. Suponhamos que existe um menino de 10 anos que ele se comporta mal. E eles estão na mesa de jantar e o pai diz, levante e vai para o teu quarto. Vai lá para cima. O menino se levanta. Isso pode acontecer, né? O pai o disciplinou, vai para o seu quarto. E o menino vai para o seu quarto. A mãe segue a ele. E o menino está chorando. A mãe vem e o conforta. A mãe não está dizendo, você está certo em se rebelar? Seu pai não sabe o que está fazendo? Isso não seria bom. Jesus nunca vem e conforta o nosso pecado. Ele conforta-nos. Ele nos lembra. Como nos conforta? Ele nos lembra do que ele fez. Mas ele nunca apoia o pecado. Mas ele está lá mesmo quando você peca. Aqui fala de quando você peca. Assim a mãe, ela diz, vamos, eu vou com você. Até Abba, até o papai. Eu vou com você, irei ao seu lado até o papai. Isso dá à criança confiança. Ter a mãe confortadora ao seu lado. É isso que Jesus está fazendo. Se alguém peca. Você entendeu, já posso ir embora. Veja, quando nós ensinamos coisas assim, milagres acontecem. São verdades que o Espírito Santo testifica. Quando eu falo em descansar na fé de Jesus para milagre, eu prego com esse tema, descansando na fé de Jesus para o milagre. Eu falo, quando você é completo em Cristo, o que você faz? Você descansa. Não existe descanso enquanto você está tentando conseguir alguma coisa, tentando conseguir, lutando por vitória, orando por vitória. Mas existe descanso quando você ora da posição da vitória. Você ora, mas você não vai lá e joga seus pedidos a Deus de qualquer jeito. Você vem e você sabe que Ele te ama. Você vê um Pai. Não fale Deus do Universo, Ele é o Deus do Universo. Mas você não pode permitir que a forma como as pessoas o veem é como você o vê. Você tem um relacionamento diferente. Ele é seu Pai que te ama e quer ouvir sua voz. Em Cantares de Salomão, diz assim... Deixe-me ouvir sua voz. Antes de dizer, deixe-me ouvir sua voz, ele diz, deixe-me ver sua face. Deixe-me ver seu rosto e deixe-me ouvir sua voz. Note a ordem. Primeiro é sua presença que ele quer, não sua voz. Uma coisa é minha filha Jéssica falar comigo lá da escada da sala da minha casa. E eu estou no quarto. Pai! Sim, eu prefiro que ela venha na minha presença. Eu não quero falar, apesar de ouvir sua voz. A Bíblia diz que Deus quer ver sua face, então Ele quer ouvir sua voz. Quando você vem a Deus e tem um pedido de oração, deixe que Ele saiba que você o ama. Quando você vê a sua presença, pare aí e diga, eu te amo. Ele é um Deus que deu Jesus para morrer pelos seus pecados. Agora Ele é seu Pai. Fale com Ele e diga, Pai. Tenha consciência de que Ele ama você infinitamente e Ele não encontra falha em você. E Ele gosta quando você vem a Ele. Ele se alegra quando você confia nele. Entenda isso e veja as suas orações respondidas. Quando você vem como um estranho, você vem a Ele como Deus. Você sente uma distância. É uma mentira, isso é uma mentira. Deus não pode honrar uma mentira. Deus não pode honrar esse tipo de oração. Responder esse tipo de oração é desonrar a sua pessoa. E essa é a razão por que você não vê resultados. Muitas vezes, não são as palavras que você fala, mas chegar à sua presença e dizer, Pai, e saber que Ele te ama.
A nova aliança não fala do seu amor para com Deus, mas do amor dele para com você. E saber que ele quer ouvir minha voz, ele quer ver o meu rosto. Muitas vezes, quando eu oro, eu digo, Pai, eu te agradeço por me amar. Quando eu agradeço pelo amor dele, me dá um sentimento de que ele me ama. Antes de qualquer pedido, eu tenho que ter esse sentimento. Tenho que ter o sentimento que ele quer que eu esteja na sua presença. Ouvir a minha voz, ver minha face e ouvir minha voz. Eu preciso disso. Que essa é a confiança que temos nele. Se sabemos que ele nos escuta, também sabemos que temos os pedidos respondidos. É incrível esse testemunho que vou compartilhar agora. Tá tudo bem? Esse testemunho é de Honolulu. Em 1993, diz essa irmã de Honolulu, em 1993 eu sofri um acidente de carro que machucou a minha coluna, ferindo a minha quarta vértebra. Eu não podia caminhar e tive que me submeter a uma cirurgia. A cirurgia fez a minha condição ainda pior. E agora eu estava com muita dor todos os dias. Uns dias piores do que os outros, mesmo o meu joelho direito e meu ombro direito foram afetados por 15 anos. Minha oração diária era por libertação e cura dessas fortes dores. Então, em 2008, ouvi o ensinamento do pastor Prince intitulado Descansando na Fé de Jesus por Milagre. Mesmo a fé por milagre, eu não posso chegar a ele dizendo, eu preciso de fé, eu preciso de fé. Como se eu estivesse lutando. Você é completo. Falta fé? Não. Descanse nele. Se eu preciso fé, ele vai suprir. Veja a analogia da videira e dos ramos. Tudo que está na videira flui para os ramos. A única coisa que impede o fluir é se a videira se segurar, se prender e disser, eu preciso tentar. Nada vai fluir. Diz que por 15 anos a minha oração era para cura e libertação dessas dores fortes. Então, em 2008, eu ouvi esse ensinamento do pastor Prince e eu compartilhei com meu marido e ambos ficamos felizes e abençoados pelo que ouvimos e revolucionou nosso pensamento a respeito da fé. Eu comecei a repetir. Ela só repetiu o que o pastor Prince dizia a respeito da fé e eu não estava orando por nada em particular. Aquela noite, 15 anos, dores fortíssimas. Aquela noite, quando me preparava para dormir, a minha costa estalou. Ouvi um barulho 2 vezes. Quando estava na pia, arrastando-me para a cama, descobri que minha costa não doía mais. Quando acordei no outro dia, as dores tinham desaparecido. Que milagre! Glória a Deus, aleluia! Amém! Não precisou de reteté, pular para ali e para lá, nada disso. Ela só descansou. Repetindo minhas palavras para o marido. E no dia seguinte, no trabalho, o meu joelho e o meu ombro pararam também de doer. Eu pude subir e descer 2 andares de escadas. Estou muito grata pelos ensinamentos a respeito da graça do pastor Prince. Que bênção. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Veja, igreja. Vocês têm que ter cuidado com esse ensinamento dos homens, mesmo se vier dos seus amigos e dos seus colegas. Este não é um ensinamento natural. Graça não é natural. O que é natural é isso. Faça o seu melhor para agradar a Deus. E um desses dias, quando Deus perceber que você é sincero, que você é dedicado, e você for mais completo do que o John ali, ou da Lúcia que está ali, você vai conseguir. Aleluia. Eu exagerei um pouquinho aqui, mas é assim que as pessoas pensam. É de admirar que você diga, eu estou completo, para começar. E sentindo-se completo, você caminha. Eu vou mostrar algo, e eu tenho que concluir. Eu sou um pregador contextual, eu prego dentro do contexto, como está na Bíblia. Em João 19, tem a história da cruz, certo? O que Jesus clamou na cruz, no finalzinho. Está consumado, certo? Está consumado. João 19:30, ele clamou, está consumado. É assim que tudo começa.
Quando ele clamou, está consumado, nós começamos. Começamos nossa vida cristã com a obra terminada. Quando Jesus disse está consumado, o que estava consumado? O cálice que ele orou no jardim de Getsêmani, cheio do nosso pecado, cheio da nossa maldição, cheio do nosso juízo. Ele bebeu, ele não derramou. Até a última gota. Está terminado, o juízo foi embora, não existe mais juízo. E as exigências da lei satisfeitas. E a santidade de Deus magnificadas. Porque a santidade de Deus diz, se você pecar, você morre, e ele morreu. Deus não disse, eu vou fazer um acordo quanto à minha santidade. Não, Jesus morreu no nosso lugar. A santidade de Deus foi magnificada. O amor de Deus expressado pelo homem pecador. Está consumado. A primeira palavra registrada quando ele tinha 12 anos foi, não sabeis que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Foram suas primeiras palavras registradas. Suas últimas palavras foram, está consumado. Na vida terrena, o que foi consumado? Os negócios do pai. Ele perdoou nossos pecados de forma judicial. Então, João 19, então ele levantou dos mortos no terceiro dia. Os discípulos tinham medo, estavam no cenáculo, se escondendo, estavam com as portas fechadas. Jesus apareceu. E ele não era um fantasma. Ele mandou que eles tocassem, ele tinha carne. E ossos. Esse é o tipo de corpo que nós teremos. É carne e ossos, mas pode transcender o tempo e a matéria. Você não pode entender tudo agora, porque estamos confinados a este mundo, mas o mundo que virá, o corpo que você vai ter, é um corpo que é físico. Eu e você podemos apertar as mãos, mas transcendemos tempo e matéria. É por isso que quando o arrebatamento acontecer, ele vai nos transformar antes de nos arrebatar, porque no nosso novo corpo, duas coisas, você transcende a matéria, mesmo estando nas estrelas. Muitas pessoas têm medo de altura nesse corpo. Temos medo de altura. Nesse novo corpo não teremos medo. Pelo menos é assim que eu acho. Assim. Ok. Quando ele ressuscitou dos mortos, depois de dizer está consumado, ele os encontrou e mostrou as suas feridas, que são justo fundamento para ele poder dizer assim, paz seja convosco. Paz seja convosco. João 20, João 19, ele diz está consumado, o capítulo seguinte, paz seja convosco. Paz está alicerçada na obra concluída por Cristo. Assim, no capítulo seguinte, capítulo 21, uma semana depois de ressuscitar dos mortos, ele estava caminhando no mar da Galileia e os pescadores, que eram seus discípulos, estavam pescando no mar da Galileia. Ele fez o café da manhã para eles e depois do café da manhã, ele perguntou, você me ama? Você me ama? Capítulo seguinte, João 21. Olhe para a sequência. Você me ama? Vem depois de dizer está consumado. Paz se fundamenta na obra consumada. Depois ele diz, você me ama. Eu estou seguindo a ordem, amigos. A ordem do Espírito Santo. E no final daquele capítulo 21, ele olha para Pedro e diz, siga-me. Vem e segue-me. Você entendeu? Agora, a verdadeira vida cristã começa com a obra consumada. Você é completo em Cristo, está consumado. Seus pecados foram perdoados, passado, presente e futuro. Você é a justiça de Deus em Cristo. Amém? Agora você pode possuir a paz. Ele diz, paz seja com vocês, receba. Portanto, sendo justificados por Cristo, tenhamos paz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Amém? Possua isso. Depois disso, ele diz, depois que você está descansando na obra, depois que você tem a paz com Deus, e não existe mais guerra entre você e Deus, nada entre você e Deus mais, Deus é seu Pai, você é próximo a Ele, ele diz, depois de tudo que eu fiz, existe alguma coisa que você vê que vai fazer você me amar? É uma pergunta. Nós respondemos sim. Então ele pergunta, você me ama? Então, quando você diz, eu te amo,
Ele diz, siga-me. Você entendeu? Deixe-me dizer algo. O ensino cristão tradicional diz, comece aqui, comece seguindo a Cristo. Vocês são muito preguiçosos para seguir a Cristo. Preguiçosos de acordar cedo, disso, daquilo, e eles exaltam você dizendo, você tem que começar a seguir Cristo, senão você não vai ser arrebatado. Dependendo da sua origem, da sua doutrina. Só aqueles que seguem a Cristo vão conseguir chegar lá. Não pense que crentes só falam em graça vão chegar lá. Isso não vai acontecer. Parece algo surpreendente. Essa pessoa está pregando uma mensagem de fogo. Que fogo é esse? Fogo estranho. Construído sobre o fundamento errado. Começa o cristão seguindo a Cristo. Certo? E fazer o melhor para amá-lo. Fazer o melhor para amá-lo e depois você vai ter paz. Quando o trabalho for terminado. Não ria. Muitos de nós ainda cremos assim. E eu mostrei a sequência aí da aparição dessas palavras. Não é no natural. Veja, se nós abrirmos o cérebro de um cristão, fizermos uma cirurgia e tirarmos o cérebro e lavar com detergente do sangue de Jesus e depois colocarmos o cérebro ao contrário, todos os crentes se tornariam crentes vitoriosos dessa semana em diante. Pensaríamos como Deus. Tem alguns que pensam, quanto mais eu falo quem eu sou e que eu fiz, maior eu me torno. Jesus diz que quanto mais você o conhece e o serve, maior eu me torno. É tudo ao contrário. É como na cadeira do barbeiro, que quem está nessa cadeira, levanta a cadeira e você olha e levanta a sua, e ele olha e levanta a dele, e no final você faz a sua maior. Não brinque assim. Amém? Por que olhar para o outro? Olhe para Jesus. Desapontamentos vêm quando você se compara com outros. Você entende isso? Essa é a sequência. Começa com está consumado. Amém, igreja? Agora, existiu um homem. E este homem foi pego desobedecendo a lei do seu país. Obviamente, foi uma desobediência de uma lei nova. E ele não negou que quebrou a lei. Os seus inimigos disseram que ele quebrou. Os seus amigos disseram que ele quebrou a lei. Mas uma coisa a respeito desse homem é que... Mas este homem não está tão preocupado por ter quebrado a lei. Ele está em paz. A única pessoa preocupada é o rei que o amava. O rei daquela terra o amava. Estou falando a história de Daniel. Este rei era o rei Dário, imperador dos Medos e Persas. Na verdade, você até pode ver seu rosto na história, porque eles esculpiram o seu rosto em tábuas de barro. Está nos museus, é o rei Dário da época de Daniel. O rei Dário amava Daniel. Mas seus sátrapas e governadores ao seu redor, os seus líderes, eles tinham ciúme de Daniel, porque o rei promovia-o sempre. Daniel não era um medo-persa, ele era um judeu. Ele era um cativo de Jerusalém. Quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém, ele trouxe Daniel com os outros cativos. Agora Dário havia conquistado a Babilônia. Os medo-persas tomaram o poder e o rei Dário amava Daniel porque Daniel interpretava sonhos, dava conselhos. Ele tinha um espírito doce e a Bíblia diz que Daniel, nele se encontrou um espírito excelente. O rei pensou em colocá-lo acima de todos os sátrapas e de todos os governadores do rei. Então eles ficaram com ciúmes. Um dia eles vieram e eles descobriram que não tinham nada contra Daniel. Daniel era fiel, a Bíblia diz. A única coisa que eles encontraram em Daniel era com respeito ao seu Deus. Então eles vieram ao rei e eles disseram ao rei, rei, vamos fazer isso, certo? Por um período de tempo vamos ter uma lei que o honre. E que nem um homem no teu reino, no teu governo, faça qualquer pedido para qualquer pessoa, ore a qualquer Deus, a não ser a ti. O que você acha disso? E o rei Dário, sendo um homem ocupado como era, com muitas coisas na sua mente, ele concordou. E colocou o seu selo na lei
nas tábuas. E algo sobre a lei dos Medos e Persas é que ela não podia ser alterada. Uma vez promulgada, não podia ser mudada. E a verdade é que eles esperaram que Daniel orasse. Daniel, sabendo que a lei havia sido promulgada, ele foi para o seu quarto e diante de todos eles, ele se ajoelhou e orou ao Deus de Israel. Ele orou, a Bíblia diz, de forma aberta. Eles foram ao rei e disseram, o senhor assinou essa lei, não assinou? E o rei disse sim. E ninguém pode fazer qualquer tipo de oração ou pedido a qualquer Deus, exceto a ti. E ele disse sim. Eles disseram, bem, Daniel, no momento em que eles disseram Daniel, a Bíblia diz, veja bem, que o rei ficou conturbado em si mesmo, não com Daniel. Ele amava Daniel e viu que tinha caído numa emboscada. Eles disseram, lembre-se disso, rei, ó majestade, ó excelente nobreza. Os teus gases têm o perfume da noite. Ó altamente nobre, a lei do teu reino não pode ser alterada. O rei colocou seu selo e o rei entendeu. E a Bíblia diz que o rei trabalhou o dia inteiro para poder salvá-lo, a Bíblia diz, para livrar Daniel da cova dos leões. E a cova dos leões era o resultado da desobediência dessa lei. A Bíblia diz que ele trabalhou o dia inteiro até o sol se pôr. E no final do dia, os governadores vieram e disseram, lembre-se, ó majestade, nós temos preocupação pelo teu reino. A lei dos Medos e Persas não pode ser revogada. Desta maneira, nós temos aqui um rei cuja lei e seu coração não se harmonizavam. Seu coração estava direcionado para Daniel. A sua lei, para o outro lado, lançar Daniel na cova dos leões. Fazer os dois seria impossível. Ou ele violaria o seu coração, seu amor por Daniel, ou satisfaria as exigências da lei, sua justiça. Fazer os dois não dava. No final do dia, justiça venceu. O rei relutantemente disse, vão em frente, peguem-o. E eles pegaram Daniel e o lançaram na cova dos leões. E eram leões ferozes, não eram gatinhos. Não eram gatinhos de estimação, eram leões ferozes. Como eu sei disso? Porque depois, quando lançaram os inimigos, antes dos seus corpos caírem, seus ossos foram triturados pelos leões. E a Bíblia diz que naquela noite, depois de Daniel ser lançado na cova, o rei não pôde dormir. Não trouxeram dançarinas diante dele, uma versão diz. Não trouxeram instrumentos para ele, o seu sono sumiu, não podia dormir. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, a palavra do rei para Daniel foi essa: o teu Deus, a quem tu serves continuamente, te livrará. E a Bíblia diz que ele não pôde dormir aquela noite. Na manhã seguinte ele se levantou e ele foi rapidamente, a Bíblia diz, para a cova dos leões e ele diz, ó Daniel, o seu Deus lhe livrou. Vamos ver a história aqui. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse, Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que teu Deus a quem serves tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito. Então o rei muito se alegrou, não estava só alegre, mas muito alegre, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crerá no seu Deus. Olha isso. E ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Como disse para vocês, esses eram leões ferozes, que não tinham comido por dias. Agora,
A Bíblia registra que, por 2 vezes, o acusador veio para lembrar que a lei não podia ser revogada. Só a título de ilustração, olhem para mim, eu já vou terminar com isso. Suponha que, entre a primeira vinda para lembrar ao rei e a segunda, entre essas duas o rei lançasse Daniel na cova. Ok? Mas os acusadores não sabiam. A segunda vez que eles vêm ao rei e dizem, rei, nós queremos lembrar que a lei não pode ser revogada. O rei diz sim, definitivamente não. Eles olham para o rei e a lei diz que o senhor tem que julgar Daniel e lançá-lo na cova. E ele diz, certamente eu não farei isso. Lembre-se, estamos falando depois de ele lançar. Nada aconteceu com Daniel, ele traz Daniel de volta e eles não sabiam. Os acusadores vêm, ok? Ele diz, não vou fazer isso. E eles dizem, mas o senhor disse que a lei deve ser mantida. Certamente. Daniel quebrou a lei. Sim, ele fez. O senhor tem que lançá-lo. Eu não vou fazer isso, ele diz. Rei, tu, grande e soberano rei. Você sabe como são os puxa-sacos? Rei, estamos preocupados e zelosos por tua honra. Vai colocar uma mancha no teu nome, na tua dinastia. E vai ser uma grande desgraça sobre a tua honra se o senhor não lançar. Não. Eu fui tão justo ontem quando lancei como sou hoje. Eu sou tão justo em não o lançar. Sabe por quê? Porque ele já cumpriu a sua pena. Vamos parar aqui e vamos concluir. O que aconteceu com Daniel aconteceu conosco por substituição. Jesus é o nosso Daniel. Ele foi à cova dos leões por mim e por você, porque a lei não pode ser revogada. Mas todos nós quebramos a lei. A lei do reino, todos nós, certo? E ao invés de nós irmos, Jesus foi no nosso lugar. Cristo morreu por nós. O que é por nós? Como nós. Ao invés de nós. Ao invés significa no nosso lugar. Assim, como Daniel, Jesus foi para a cova dos leões, a cruz, e levou todo o juízo que era para mim e para você, porque quebramos as leis da nossa vida, violamos os mandamentos. Amém? Ele assumiu o nosso lugar, ele foi punido da forma mais rígida por nossos pecados, e então ele clamou, consumado. E o rei, Deus o Pai, o levantou da morte, do lugar do julgamento, a cova dos leões. Amém? E ele fez tudo isso não por si mesmo, ele fez por você e por mim. Assim, o acusador agora, às vezes vem pelo lábio de pessoas, mas o acusador que está por trás é o diabo, que é o acusador. E ele vem e diz, mas essa pessoa quebrou a lei. E ele vem e diz, essa pessoa fez isso, fez aquilo. Deve ser punida. E Deus diz, não, não vou puni-lo. E quando eu digo que não vou puni-lo, eu sou tão justo quando enviei meu filho à cruz para morrer pelo pecado dele. Hoje eu sou justo em não condenar o meu povo. Se eu condenar meu povo, quando o substituto já foi condenado por seus pecados, seria uma execução errada da justiça. Eu seria injusto. Eu seria injusto. Assim eu não posso ser injusto. Seria uma mácula no nome santo e no trono do Deus vivo que criou os céus e a terra. Eu não posso julgá-los, eu não posso condená-los. Quando eles creram no meu filho, na minha dádiva, no substituto, e por causa disso eu sou tão justo em os livrar da culpa, como eu sou justo quando enviei substituto no lugar deles. Você entende isso? Quando eu estava lendo isso, ontem o Senhor falou comigo e disse, meu filho, veja o que acontece com os acusadores. Eles foram lançados, com suas mulheres e filhos, na cova dos leões. E deixe-me dizer algo, igreja. Quando nos referimos a um filho de Deus, o que Deus purificou não chama impuro. Você não sabe a história toda, você não sabe o que aconteceu, não seja um acusador, não faça o trabalho de Satanás. Ok? É um perigo, um perigo. E nós sabemos quem é o leão hoje.
Quem vai como leão rugindo, mas aqueles que ele pode devorar são aqueles que acusam, que são como ele. Outra coisa, você não deve se autoacusar. E todo o povo diga amém. Agora, concluindo, eu queria muito fazer isso, mas o tempo é escasso. Eu quero que você fique confortável. Uma vez mais, eu vou mostrar aquele vídeo que nós fizemos há mais de um ano, que apresenta Jesus na cruz. E eu quero que você se sente e veja isso. E se lembre que o que ele fez foi por você e eu. Amém. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus, por que me desamparaste? Está consumado! Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Glória a Deus. Essa é a razão por que já vou despedi-los, mas essa é a razão porque você nunca pode permitir que o diabo ou alguém te condene ou te acuse. Quando você não é consciente dessas verdades, quando você não está escutando o Evangelho constantemente, não uma vez ou outra, mas constantemente,
você não vai estar fortalecido pelo que Cristo fez por você. E assim, quando você não está forte, o diabo vem e põe coisas em você e na sua família. Mesmo enfermidades foram levadas por Jesus. Quando você descobre isso, você se firme e diz: se Ele levou minhas enfermidades, eu recebo a minha cura. Ele já pagou. Você quer receber o dom da justiça? É seu. A razão por que nós estamos dizendo que não existe condenação é porque agora não existe condenação. Para você e eu, que somos crentes em Jesus Cristo. Falamos isso porque Deus é santo. Deus não pode punir o mesmo pecado duas vezes. E todos os seus pecados, os meus pecados, foram punidos em Jesus. E Ele foi punido antes de nós cometermos pecados, antes de nascermos. Deus viu nosso pecado e colocou nele. Por que ele foi condenado? Porque nossos pecados foram punidos. Então, portanto, agora, porque Deus é santo, não há condenação para você e para mim, em Cristo. Posso ter um amém? Agora, escute. Isso faz você pecar? Não. Faz você querer amá-lo e aprender mais desse Salvador maravilhoso que deu sua vida por você e por mim. Amém? Em todo esse auditório, eu gostaria de levar você que nunca aceitou Jesus como Senhor a recebê-lo como Salvador pessoal, porque o que Ele fez por você como substituto ainda não se tornou realidade, ainda não aconteceu na sua vida, porque você ainda não fez seu substituto, você não fez seu Salvador. E se você gostaria de receber o que Ele fez, faça essa oração comigo agora, ninguém olhando para os lados. Não vá para o inferno por causa dos outros, nada vale mais do que sua alma. Amém? Ninguém pode estar no inferno um dia e dizer que está lá por causa do juízo de Deus. Não, e sim porque recusaram o amor de Deus. Amém? O escape foi dado para que você viva mais e reine em vida e não seja aprisionado pela morte. Se essa pessoa é você e você quer receber Jesus no seu coração, faça essa oração agora dizendo: Pai Celestial, eu creio que o Senhor me ama, que no seu amor, o Senhor não tem desejo de me condenar ou me enviar para o inferno, mas o Senhor me ama. E por isso o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer por meus pecados na cruz. Ele derramou seu sangue, me limpando de todo o pecado. O Senhor o levantou dentre os mortos. E Ele está vivo hoje. E Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. De agora para sempre, todos os meus pecados foram perdoados. Deus é agora meu Pai. E eu sou seu filho. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E todos digam: amém, amém, amém. Fique de pé. Deixe-me despedi-los com as bênçãos. Lembre-se disso, proteção é uma das dádivas que Jesus deu. E Deus não vai forçar proteção sobre você, você tem que querer. Jesus disse: trarei os meus filhinhos debaixo das minhas asas, como uma galinha junta os seus pintainhos. Mas Israel, ó Jerusalém, tem me rejeitado. Que tragédia de 2000 anos essa. Nós temos visto, não de Deus, mas do inimigo, atacando o seu povo. Mas quantos querem vir para debaixo de suas asas? Não menospreze a proteção. Amém? Amém? Você não vai morrer dormindo. Alguns têm esse medo. O Espírito diz que você não vai morrer no sono. Algum amigo seu pode ter morrido com um ataque cardíaco, mas você não. Você sabe quem você é. O Espírito me diz para dizer isso. Levante sua mão agora nesse lugar. Nessa próxima semana, que o Senhor o abençoe com as bênçãos de Abraão e as bênçãos de Deuteronômio 28, e o Senhor Ele mesmo mantenha você, que Ele guarde você, que você seja protegido de todo acidente, perigo, enfermidades, doenças, do homem mau e dos poderes das trevas e do maligno. Que o Senhor faça a sua face brilhar sobre você, seja gracioso para com você. Que o Senhor levante a sua face sobre você e conceda a você e a sua família sua shalom. Em nome de Jesus. Filhos de Deus, lembrem-se de chamá-lo Pai e sentir seu amor. Amém? Deus abençoe.
Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.